Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com teu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele autoridade e força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Este é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Este é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustenta todas as coisas com teu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há, não há. Nele autoridade e força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre, eternamente. É o meu Senhor Jesus. Este é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Este é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus,
porque te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olá para você que está aqui no canal Em Comum. Esse é um espaço de pessoas comuns, unidas por um propósito em comum e que busca uma existência do incomum. Hoje nós estaremos com o pastor Lucas Valauer, que estará ministrando, explicando, nos trazendo todo o seu cabedal de conhecimento sobre algumas questões inerentes à Bíblia, inerentes à sociedade, inerentes às sociedades inclusive contemporâneas, as atuais também. E eu espero que você aproveite muito esses momentos. Meu nome é Raquel Sarmento e a gente está no canal do Em Comum. E aí, pastor, me conta essa questão aí, o que vai ser essa temporada? Tem novidade? Me conta aí como que vai ser essa questão. Essa temporada a gente vai falar sobre algo ao mesmo tempo polêmico e também, quem sabe, até cansativo para quem ouvir apenas o tema e pensar assim, isso vai ser mais do mesmo. A gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Vamos falar sobre como que essa lei mosaica, uma lei divina, uma lei que a gente conhece às vezes até de cor, como que essa lei pode ser compreendida, não no nosso tempo, mas primeiramente na essência do que Deus quis dar para aquele povo, para aquele tempo. E depois, é lógico, o objetivo é trazer para a nossa realidade. Mas a gente sempre diz, o pessoal já está acostumado, para quem já acompanha o canal Em Comum, sabe que o grande objetivo é a gente primeiro entender o contexto histórico, bíblico, e aí depois trazer para uma aplicação da nossa vida. E a gente vai embarcar numa busca extraordinária, Bíblia, uma jornada extraordinária sobre os 10 mandamentos. Olha, pelo que eu estou percebendo aí, nós teremos aí situações, histórias, contos, fatos que vieram lá de trás e têm aplicabilidade na nossa sociedade. Vamos lá, o Em Comum tem muita coisa para te falar hoje. Maravilha. E o primeiro mandamento, eu acho que ele é a porta para a gente entender um pouquinho sobre esse contexto que a gente falou, né? Querendo ou não, o povo de Israel vem de uma história de 400 anos ali no Egito, e eles vão chegar num período de no máximo 3 meses da saída do Egito até o Sinai. Então, é um período muito curto, comparado à história de 400 anos praticamente de escravidão que eles estavam dentro do Egito. Então as coisas não vão mudar tão rápido, porém a gente precisa entender que povo é esse que saiu do Egito, que tipo de povo, que mentalidade eles tinham, quais eram os seus medos, quais eram os seus receios, qual era a cultura que eles vivenciavam, que religiosidade que eles tinham. Porque isso vai influenciar a linguagem que Deus vai trabalhar ao passar para Moisés e vai também influenciar ali o que a gente tem de conhecimento até hoje, a partir de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros que Moisés escreveu. Tu está falando aí que eles ficaram durante 400 anos, né? Ou seja, não é um período de 50, 60 anos, né? Nós temos aqui a questão do Brasil, nós fizemos 500 anos, há alguns anos atrás. Ou seja, eles ficaram um bom período onde, inclusive, eles puderam fazer uso e tornar dentro deles a questão da cultura, né? Então, essa cultura da religiosidade, pastor, como que foi? Como que foi implantado e como que eles fizeram para se desvencilhar de alguns detalhes? Se a gente lembrar como eles chegaram no Egito, eles chegaram como os grandes convidados. Eram os familiares do libertador do Egito, que fez aquilo que era impensável, fez uma nação que passou 7 anos de fome, perseverar, passar por aquele período tenebroso. Então eles chegam como grandes convidados, eles recebem a melhor terra, a terra de Gósen, que era uma terra próxima do delta do Nilo.
Então, uma terra que realmente tem bastante irrigação, que tinha lugar para plantio, para eles pastorearem as suas ovelhas, porque eles eram um povo de pastoreio. Porém, a gente não sabe quanto tempo, mas diz que na mudança de um faraó para o outro, o faraó já esqueceu quem eles eram. Não esqueceu não, né? Já começou a entender que aqueles convidados já não eram mais bem-vindos. Só que ao invés de expulsar da terra, ele aprisionou eles numa escravidão. É lógico, a gente não pode confundir, e seria um anacronismo a gente entender escravidão e a palavra escravidão da mesma forma como a gente pensa escravidão no período colonial, do Brasil colonial, da era colonial, né? A escravidão em cima dos povos negros. Porém, não se engane, porque a escravidão naquele tempo também era uma supressão da sua escolha. Naquele tempo, a escravidão também significava perder o direito de escolher, perder o direito de tomar uma decisão. E isso passa muito sobre cultura, isso passa muito sobre tradições, isso passa muito sobre a aculturalização. De tornar uma cultura vigente, mais poderosa, permitir que ela se entremeie, né, que ela se misture com a sua própria cultura. E religiosidade é algo que tem a ver com prática, com dia a dia, com o cotidiano. Depois de 400 anos, suprimindo as suas escolhas, a sua liberdade de adoração e tudo mais, não tendo ali, quem sabe, os seus monumentos, os seus altares, né, para oferecer os seus sacrifícios, vai saber, quem sabe, eles nem tivessem tanta possibilidade de criar o seu rebanho para poder oferecer como sacrifício. Então, há uma possibilidade histórica muito grande de que aquele povo que Moisés é descendente, aquele povo é agora uma parte do povo egípcio com uma outra nacionalidade, com outros elementos, muito provavelmente não existia mistura, porque eles eram escravos, mas ainda assim existia a mistura de cultura e a imposição de cultura, de religiosidade, e por ser a religiosidade egípcia algo muito prático, muito do dia a dia, os deuses falavam sobre necessidades práticas. Você precisa do sol para secar sua roupa? Deu sol. Você precisa do sol para sua colheita? Deu sol. Você precisa do rio Nilo na sua cheia? O Deus do Nilo. Você precisa de chuva? O Deus da chuva. Você precisa ter filhos? Fertilidade. Então, cada um dos deuses do panteão egípcio, ele tinha uma relação com algo prático e cotidiano daquele povo. E esse é o grande detalhe do contexto que a gente precisa entender. Aquele povo estava tão acostumado em ver esse tipo de religiosidade, que por mais que eles lembrassem do nome do Deus que chamou Abraão da sua terra e tudo mais, talvez ele fosse mais um dentre o panteão. Então, olha que interessante, vamos fazer assim uma abordagem social e antropológica. Esse povo entra lá como convidado e como os caras, ou seja, eles eram, naquele momento, as últimas bolachinhas do pacote. Sem dúvida, o gelo no deserto, né? O gelo do deserto. E aí, com o tempo, muda faraó, muda governo, muda faraó, cai toda aquela questão, e eles passam, inclusive, nós estamos falando de 400 anos, eles passam, inclusive, a se identificar com a cultura, né? E claro que teve uma culturalização na questão, né? E outra situação bem existente lá, e que não podemos nos olvidar de que há também na sociedade atual, é que as práticas deles eram o chamamento de deuses para resolver os seus problemas. Sim, exato. Né? Então, como tu falou, vamos secar a roupa? Vamos lá pedir para o Deus Sol. Eu quero engravidar? Vamos pedir para a deusa da fertilidade. Né? Eu quero ficar mais bonita? Essa deusa também fazia a mesma situação, né? Então, a gente vê que a prática religiosa se transforma também em cultura diária, em relacionamento interpessoal, porque se você está passando por uma necessidade que eu sei, eu falo o seguinte: eu vou orar, vou acender uma vela, vou oferecer um sacrifício pelo teu nome. Então, essas relações, elas também são influenciadas. Então, quando Deus chama Moisés e diz que vai, conduzir Moisés, e explica para Moisés o plano, vai cair
as pragas, até mesmo Moisés diz: eu não quero ir. Porque talvez Moisés também não saiba quem é esse Deus que me chamou na sarça ardente, né? Quem que é esse Deus que me chama para dizer: olha, eu sou o Deus dos teus pais e tudo, mas eu não sei. Me diz quem você é para eu dizer para eles quem me mandou. Porque tem tantos deuses que eu preciso dizer para eles qual que me mandou, né? E esse diálogo de Moisés apresenta muito isso. Talvez um receio de Moisés de ver: esse Deus tem poder mesmo para fazer o que faz? E ele tem tanto receio que Deus diz o seguinte... Deus perde meio que a paciência com Moisés e diz o seguinte: tá bom, Moisés, eu vou mandar o teu irmão vai conversar, você fica só na cola dele. E aí depois a gente resolve, mas você vai daí, Moisés? Ah, não, daí se for assim eu vou. E é muito interessante porque a dinâmica do relacionamento ali de Arão com Moisés é muito boa durante todo o tempo. E ali quando eles chegam perto do faraó e pedem o tempo, né, do faraó para poder falar, eles dizem o seguinte: ó, uma audiência, né? Eu vou jogar o cajado aqui e ele vai virar uma cobra, uma serpente. E ele joga, e Moisés diz: não é que o barato dá certo mesmo? Só que daí o que acontece? Os sábios, os magos do Egito fazem a mesma coisa. Aí eles dizem: viu, ó, tô falando que o negócio não é assim. Só que Deus pega e faz o seguinte: a cobra, a serpente que se tornou do cajado de Arão, engole as outras serpentes. Aí Moisés diz: E Deus diz o seguinte: vai lá e pega pelo rabo que ela vai voltar ao normal. Nesse momento você já percebe na descrição de Êxodo que quem pega não é Arão. Aí já é Moisés, porque daí Moisés diz o seguinte: Deus me chamou lá, eu sei quem me chamou, agora eu sei que o negócio dá certo, eu vou pegar aqui e o negócio vai dar certo. Então assim, Deus sabe quem é o povo e Deus trabalha no tempo do seu povo. Primeiro ele convence o seu líder. Quando o líder é convencido, agora as pragas, porque ali não era praga, ali era uma demonstração de poder. Mas Deus fala através de Moisés: se você não deixar o meu povo ir, vai cair a primeira praga. E aí é Moisés falando por Deus, dizendo para o faraó, representante do panteão, porque o faraó era um semideus ou o próprio Deus, dependendo da dinastia, existia essa diferenciação. E aí existe um embate do Deus de Israel contra o panteão, contra todos os deuses egípcios. E Moisés diz o seguinte: vai cair uma praga. Só que o faraó disse o seguinte: meu amigo, o que você fizer eu controlo, porque os deuses obedecem a minha voz também. Não é que nem só você, que você fala e Deus te obedece, entre aspas, né? E Deus permite aquilo. Mas a dinâmica do que Deus vai fazer é justamente colocar em ridículo boa parte dos deuses egípcios, não para subjugar um Deus que não existe, mas para fortalecer no povo hebreu e quem sabe até nos egípcios e outros povos escravizados que estavam lá, a mentalidade de que, esse Deus tem mais poder do que todos os outros. Era uma prova para se demonstrar o seguinte: a ineficácia. É isso, sim, pastor? Porque se você for ver, eu oro para o Deus da fertilidade e eu engravido, né? A mulher engravida, eu não teria como engravidar, lógico. Mas assim, dentro dessa dinâmica, você percebe que existe um elemento fé, sinceridade. Sim. Não importa se você está orando para a deusa Nut, né? Que era uma das deusas da fertilidade, né? Hathor era também um deus que tinha poder da vida, de criação. Esses deuses, eles não existiam. E isso é uma coisa interessante, porque se eles não existiam, mas as pessoas falavam e oravam para ele, quem que está respondendo? E eu acho isso tão belo quando a gente entende que o Deus que a gente crê, ele não é surdo para quem erra o seu nome. Deus não é surdo para quem tem ignorância. Deus não é surdo para a necessidade do seu povo, do seu filho. Então, algumas pessoas até trabalhavam no passado uma argumentação assim: mas se responder, a pessoa vai crer nele, naquele Deus errado, e não nos deu certo. E é por isso que ele mandou eu e você. Aí que está o fundamento da nossa ação como filhos de Deus, não da nossa fala, mas da nossa vivência, de chegar perto e mostrar essa grande diferença. E Deus queria justamente separar novamente o seu povo para ser isso,
tirar do Egito para vocês serem o baluarte, a luz, sabe, o sal da terra, para que os outros povos possam conhecer quem eu sou através de vocês. Fazer a diferença, mexer, abalar toda a estrutura. É isso. Sim. E veja, um dos pontos interessantes dessas pragas é a primeira praga, a segunda, a terceira, a quinta, a sétima, todas as pragas, elas têm uma relação direta ou indireta com algum dos deuses egípcios. E todas as vezes, os deuses não conseguem suprimir a praga, resolver a praga, mas é interessante que até a terceira praga, todos os magos conseguem reproduzir de alguma forma, porém, eles têm menos poder. A partir da quarta praga para frente, não existe mais repetição, mas a partir da quarta praga, sabe o que existe para denotar bem essa diferença? Na terra de Gósen não acontece nada. A terra de Gósen era onde estavam os hebreus. Então, quando cai a praga, a terra de Gósen não é atingida. Então, imagina só, todo mundo com um monte de rã, piolho, peste de animal, saraivada de pedra na cabeça, todo mundo sofrendo, mas lá os bonitões de boa. Então, não era apenas um ridículo dos deuses, mas também de demonstrar que aquele povo, que o Deus daquele povo ia cuidar daquele povo. Não era pelo povo em si, o povo não era bom o suficiente, o povo não era destacado o suficiente, e até mesmo os egípcios deveriam questionar isso. Escravo? Mas não era a questão do povo, era quem era o Deus daquele povo. Quem estava com o povo. E isso deve ter sido algo tão marcante, e a gente vai ir, né, para o primeiro mandamento, é que a gente não pode esquecer, né, que aqui a gente está falando do primeiro mandamento, é que é tanta história boa que a gente vai se perdendo, né? Mas algo interessante da história do êxodo e da saída é que quando eles saem, a Bíblia deixa claro que outros que não eram hebreus saíram junto com eles. Porque é o seguinte, eles foram libertados do cativeiro, da escravidão. Não importa se você é hebreu ou não, se você vê que o escravo do teu lado está saindo livre e ninguém vai fazer nada, você não vai sair junto? Olha aí o aspecto libertador de Deus para todos os povos. Todos os povos, eu vou te falar, tribos, línguas, e quando eu falo tribos, são tribos distintas. Exatamente, e vamos trazer isso para a atualidade, são todas as tribos mesmo, é isso, pastor? Sim. Porque, querendo ou não, o Egito era um centro do mundo naquele momento, né? Onde eles tinham um poder militar muito grande, vários povos tinham se tornado escravos deles, e existiam tantos outros que não eram escravos, mas eram escravos do sistema. Sim, escravos do sistema. Né? Não eram escravos pelos grilhões, mas eles eram comerciantes que nunca subiriam na vida, eram prestadores de serviço que nunca subiriam na vida, e agora eles percebem um povo que foi protegido e que passou lá o sangue na porta, que nada aconteceu, e muitos talvez tenham feito isso antes da última praga, porque é dito de Moisés para falar para o povo, não só para os judeus. Exato. Todos deveriam saber. Então os egípcios sabiam, os povos, outros povos que estavam ali sabiam. Moisés não fez assim a supressão, não, eu só vou cuidar de quem é hebreu, quem tem a carteirinha de hebreu, beleza. Não, ele falou o seguinte, foi a determinação de Deus, fala para todo mundo, independente se é egípcio, se é hebreu, da onde for. Mesmo porque o bafafá era grande, né? Muito. Então, tipo assim, abalou Bangu, abalou Bangu. Cada audiência com o faraó já sabia, lá vem outra praga, qual é que vai ser dessa vez? E o engraçado é que naquela época, para se conseguir uma audiência com o faraó, era porque a situação era um estado extremamente calamitoso. Sim. Se conseguiram quantas? 7 audiências, né? Pelo Iam menos, lá, pelo menos 7, né? E a gente sabe muito bem que, assim, em algumas delas, o faraó chegou a pensar em mudar. E a Bíblia fala lá do endurecer o coração de Deus. A gente vai falar isso em uma outra série, quando a gente fala sobre o coração do homem e o coração de Deus. Mas é muito legal que quando, então, o povo sai do Egito, eles saem escravos, mentalidade escrava. E isso é importante a gente marcar bem. Porque não é só porque eles foram libertos que alguém que viveu a vida inteira sem escolha vai dizer o seguinte, tá, agora eu sei como é que é tomar conta da minha própria vida.
E isso talvez a gente entenda melhor, principalmente num tempo onde a gente tem tanta coisa que nos suprime a escolha e a gente deixa isso suprimir nossa escolha. Mídia, celular, correria, trabalho, ritmo de vida. A gente diz que é livre, mas quem é livre de conta? Quem é livre de preocupação? Quem é livre de problema, né? Quem é livre de ver o WhatsApp toda hora? Ô, louco, né? Mas, pastor, me conta uma coisa. Esses hebreus saíram de lá com a mentalidade de cativos e eles saíram pobres. Não, ao contrário. Porque o último ato, o conselho de Deus dado para Moisés é: passa agora na porta de todos e diz o seguinte: a gente vai sair, me dá teu ouro e tua prata. Por que Deus faz isso, rouba? Não é porque Deus queria roubar o povo egípcio. Primeiro, porque os egípcios continuariam durante muitas dinastias sendo uma grande nação. Sim. Mas segundo, é porque Deus sabe que o ouro e a prata, num contexto de guerra, de construção de sociedade, de nação, é necessário para construir, para trocar pele, para trocar por tecido, para trocar por um monte de coisa. Eles precisariam ser ricos. E eles eram um povo numeroso. Então, esse detalhe é muito interessante. Eles saem com mentalidade de escravos, mas eles saem ricos. E a terceira parte que eu acho interessante é que eles não saem às cegas, sem saber o que vai acontecer. Eles saem no comando de Deus, já como uma coluna de fogo na frente. E uma coluna de fumaça atrás, de nuvem. Ah, não era assim, pastor. Era a coluna de fogo durante a noite e a coluna de nuvem durante o dia. Na saída do Egito, não. Presta atenção quando você lê direito a Bíblia lá, porque você vai ver que a coluna de fogo está lá na frente. Mas há uma coluna de nuvem atrás para esconder aonde o povo estava andando, porque o exército viria. Porque Deus já sabia que o faraó se arrependeria e iria atrás. Então, durante um bom tempo, a coluna confundiu o exército para saber onde o povo está indo. Então, vamos lá. Deus tira aquele povo cativo, que continua com mente de escravo, mas estão cheios das notas, tá lá, todo mundo com dinheirinho. E o interessante, Deus providencia um ar-condicionado, climatização, né, para deixar a noite quentinho, de dia sossegado, e um desaparecedor, vamos jogar assim, de rastros. Então o GPS era totalmente, podia ser mexido lá. Deus colocou isso daí. Ele deu uma proteção, né? Essa proteção, essa blindagem. Sim. E o povo tinha ideia disso, por mais que eles sabiam, pastor? Eu acho que hoje, a gente analisando, a gente consegue entender, mas eu creio que num contexto de desespero, a coluna talvez de fumaça também trazia um desespero, porque eles não conseguiam olhar para trás. Porque você pode ler, em vários momentos eles têm como povo desejo de voltar para o Egito. Se você perceber, em vários momentos eles dizem: vamos voltar para o Egito. Principalmente quando tinha o self-service, porque tinha comida também. Então ia lá, tinha o self-service e falavam o seguinte: olha, mas não tem o temperinho que eu quero. Sim. Faltou a minha saladinha que eu tinha lá e não tenho aqui. Sim. Como que era essa questão, pastor? Deus foi cuidando deles até nesses detalhes. Deus deu água, Deus deu alimento. E quando eles chegam ali no Mar Vermelho, Deus abre, eles passam e tal. O temor deles, porque ali sim a coluna sai e eles veem o exército chegando, e agora Deus diz: entra no mar. Porque até a coluna levantar para eles, não viam ninguém. Então o medo de entrar no mar, porque eles precisavam pisar e ir à frente, talvez fosse muito grande. Quando Deus sai a coluna e vê o exército, eles dizem: não, é por aqui mesmo. E Deus abre o mar e eles passam por ali. E é interessante, como eu falei, o período de saída do Egito até a chegada no Sinai são de mais ou menos, no máximo, 90 dias, 3 meses. Então eles peregrinam e Deus dá alimento, água, sombra, calor durante a noite, porque o deserto é muito frio. Essa calefação, esse ar-condicionado, aconchego. Né? Deus é carinhoso, Deus é cuidadoso. Então a gente chega no primeiro mandamento, que é realmente o contexto que a gente precisa, né, a fala que a gente veio trazer hoje. Mas ela é curta, porque se você perceber no primeiro e segundo versículo de Êxodo 20, existe uma introdução de Deus dizendo quem Ele é.
E ele diz o seguinte: eu sou o Deus que te tirou da terra do Egito. Por que Deus fala isso no momento que vai dar a lei? Porque eles precisam entender o que Deus fez desde que eles estavam cativos. Eles precisam entender quem é esse Deus. Esse Deus, ele não é um Deus do panteão egípcio, ele é um Deus completamente diferente. Ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre as coisas práticas do dia a dia, sobre o sol, sobre a água, sobre a comida, sobre a fertilidade, sobre as pragas. Deus tem controle de todas as coisas, poder sobre todas as coisas, e tem poder sobre o mar, e tem poder sobre o tempo, e tem poder sobre o fogo. Esse Deus te dá alimento, esse Deus cuida de você. Então, é uma introdução para lembrar, olha só, vocês não estão sozinhos, vocês não estão perdidos, eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. E ali aquele povo que é escravo, que, vamos combinar, né? Se você pegar uma criança e dizer o seguinte: faz o que você quiser, porque ela não foi ensinada a ter juízo de valores e moralidade, isso, aquilo e tudo mais, ela vai escolher mal. Um escravo não era muito diferente. Então, se Deus tivesse dado para eles liberdade para eles fazerem o que eles quiserem, porque eles eram agora, entre aspas, livres, eles teriam se destruído completamente. Mas Deus dá uma orientação: vem por aqui, passa por aqui, faz isso, faz aquilo, através de Moisés. E o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E aí eu me pergunto, e acho que essa pergunta é necessária para a gente, sabe, raciocinar, pensar. Existe outro Deus além de Deus? Se a própria Bíblia diz que não, você acha mesmo que Deus ia gastar tempo com ciúme com outros deuses? Não faz sentido. A impressão que me dá, pastor, é o seguinte: vamos contextualizar. Deus teve que praticamente desenhar para o povo do Egito, falando o seguinte: ó, eu estou te colocando aqui ar-condicionado, estou te colocando aqui self-service, inclusive no sábado tu não precisa nem cozinhar, tá? Já preparei lá cozinheiras, vai ter um chefe maravilhoso, que essa comida só vai ter nesse dia aqui, tá? E se vocês não comerem, não precisa nem guardar, fica sossegado, é pegar, comer e deu. Deus teve que falar para eles o seguinte: olha, estou colocando aí o apagador do rastreador do GPS, e estou colocando tudo aí para você entender o seguinte: só eu te basto. Não precisa mais nada e não precisa mais nenhum Deus. Deus teve que literalmente desenhar, foi isso, pastor? Sim, porque... E mesmo desenhando, deu certo? Não vai dar certo, porque eles têm 3 meses de uma mudança muito drástica de vida. E é por isso que é tão importante a gente entender que o que Deus está fazendo na peregrinação desse povo é transformar um povo, dar a um povo que não tem mais identidade. Deus vai construir identidade com aquele povo na peregrinação do deserto. E contextualizando para agora, pode ser que você tenha saído do cativeiro e ainda não se ligou nessa questão, está cheia do dinheiro, ou então da bonança, não se ligou. Deus está tentando te desenhar e você ainda não se ligou. É isso, pastor? Pode ser, porque no final das contas a nossa vida, quando a gente entende qual que é a realidade do mandamento, os mandamentos são o caráter de Deus, é a essência de quem é Deus. Quando a gente entende isso, a gente começa a entender que o significado daquele primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não está falando necessariamente sobre adoração a outros deuses, mas está falando sobre uma descoberta do único Deus. A linguagem construída é para um povo em cativeiro. A linguagem construída é para um povo que nunca soube o que quer escolher. A linguagem é para um povo que, se deixar muito solto, se perde. Então a linguagem é construída em não, não, não. Mas a essência do mandamento não está numa negatividade. A essência do mandamento é Deus dizendo o seguinte: eu sou o Deus que te basta. Vem e descubra a respeito de mim. Porque os deuses que vocês estavam acostumados demandavam de vocês aquela parafernália, toda aquela ritualidade e tudo isso mais com relação ao cotidiano. Fertilidade, sol, cheia, água, isso e aquilo. Eu te basto, conversa comigo, me descobre.
E aí quando a gente coloca isso dentro do pano de fundo do grande conflito, que a gente teve essa temporada passada falando sobre esse grande conflito, a gente entende bem. Porque o grande conflito nos diz que antes do pecado, já existia Deus, já existiam as criaturas que Ele fez, e já existia a lei, mas não faria sentido não terás outros deuses diante de mim. Porém, no pano de fundo do grande conflito, faz sentido Deus dizer para uma criatura que a recém veio para a realidade, para a vida, dizer o seguinte: oi, eu sou o teu Deus. Pastor, vem e descobre de mim. Pastor Lucas, o senhor já esteve no deserto? Não, nunca fui para o deserto. Com quem eu ainda não tive a oportunidade, ainda pretendo. Mas quem já foi para o deserto, e tudo que eu leio do deserto, fala que o deserto é o seguinte: lá você sente que você é ninguém. Literalmente que você é ninguém. E por mais que você esteja, às vezes, com caravanas, guias, enfim, você se sente um ninguém. Estaria Deus falando o seguinte, pastor: aqui você é ninguém, mas eu sou alguém, quando Ele fala, eu sou o teu Deus? Se a gente fosse fazer uma aplicação, eu acho que isso se encaixa completamente, porque isso se encaixa com a nossa vida. Quando a gente para e pensa de fato quem nós somos, ainda que eu tenha títulos, graduações e tudo mais, no final das contas a gente não é muita coisa. Mas Deus é tudo. Porém, a gente precisa lembrar que eles não estavam num deserto árido como é o Saara. Eles estavam num deserto semiárido. Porque é a transição do Egito para a Palestina, que não é um deserto tão castigante assim, porém ainda é um deserto. Porém cheio de lugares onde tem oásis, água, e Deus coloca eles nesses lugares estrategicamente depois do Sinai. Mas no Sinai ali, é bem nítido que Deus está falando no primeiro mandamento: eu te trouxe até aqui e deixa eu te falar quem eu sou. Eu sou o Deus que te basta. Vem e descubra de mim. Não precisa de outros. Tu não precisa de outros ritos, tu precisa de mim. Tu precisa me descobrir, me conhecer. E eu acho que esse é o convite que fica para cada um de nós. Eu acho que o convite maior é para que a gente possa realmente descobrir quem é esse Deus. Porque Ele não está colocando para você uma série de listas, de regras, para que você possa se prender dentro de uma gaiola para se sentir parte de algo. Ao contrário, Deus quer te trazer as asas da liberdade, mas para que você possa fazer um voo guiado junto com Deus. Porque Ele sabe aonde você pode chegar. Você pode ir até Deus e pedir a Ele: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te descobrir. E o objetivo dessa série é desmistificar algumas coisas, quebrar alguns paradigmas que talvez estejam incrustados na nossa mente, para que você possa descobrir a essência do caráter de Deus e você possa ouvir o chamado dele. E hoje o chamado do primeiro mandamento é: venha e descubra o Deus que está te convidando, o Deus que já te cuidou, que já te conduziu, que tem percepção das tuas necessidades, que sabe de onde você vem, que conhece a tua história. Que você possa agora abrir o seu coração e convidar Deus para dizer o seguinte: vem, Senhor, porque eu quero te descobrir. Que Deus te abençoe, que você possa agora refletir nesta música, porque nós vamos descobrir quem é esse Deus. Preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o teu poder. É preciso erguer bem alto um machado para que o sacrifício apareça. Esperar por muitos anos até que a chuva desça. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa
precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé é impossível chegar-se a Deus. Pela fé os seus pés irão tocar terra firme no meio do pé na água. Para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você, mas antes você precisa crer.